Sejam bem-vindos. Mais uma vez, segundo Coríntios, né? O apóstolo Paulo. Vamos começar com versículos 9 a 11. Diz assim: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido, por meio da súplica de muitos. O apóstolo Paulo. No primeiro momento, conversando sobre essa carta de 2 Coríntios, nós falamos que Corinto é a capital da Acaia, com pelo menos 40 povoados em seus arredores. Uma grande cidade, uma das maiores do mundo antigo. Evangelizada por Paulo no final da segunda viagem missionária, após 18 meses ele deixou Corinto e voltou à igreja mãe, Antioquia da Síria. Depois, continuando seu ministério, ele fez a terceira viagem e fixou por um tempo na cidade de Éfeso. De lá, ele escreveu uma carta citada em 1 Coríntios 5 e 9, que foi perdida, não participa do nosso cânon. Após, tomou conhecimento de divisões na igreja, problemas da igreja de Corinto. Ele cita isso em 1 Coríntios 1:11. Então ele escreveu 1 Coríntios, lá de Éfeso. Ele planejava se demorar em Éfeso e mandou Timóteo. Em 1 Coríntios 16:10 menciona esse episódio. Novas notícias preocupantes, provavelmente com o retorno de Timóteo, chegaram aos seus ouvidos e agora incluía falsos mestres. Ele imediatamente foi a Corinto. Os estudiosos chamam de visita dolorosa. É citado em 2 Coríntios 2:1, 5, 10. Não foi aceito, retornou a Éfeso. Certamente, entende-se que inclusive aquele membro incestuoso, citado em 1 Coríntios 5, era um dos líderes dessa insurreição contra Paulo. Após o seu retorno, ele escreve a chamada Carta Severa e a enviou por Tito. Ela também não consta no nosso cânon sagrado. É citada em 2 Coríntios 2:4, capítulo 7, 5 a 16. Após o tumulto em Éfeso, porque ele continua em Éfeso, e Tito faz a viagem, mas há um tumulto em Éfeso. Esse tumulto é citado em Atos 19, a partir do 23 até o capítulo 20, versículo 1 e o versículo 5. Eles estão ansiosos para conversar com Tito e saber o resultado da sua missão, diante das circunstâncias que estavam acontecendo lá em Corinto. Então ele parte para a Macedônia. É citado 2 Coríntios 2:13, capítulo 7, 6 e 7. De lá ele escreve 2 Coríntios após receber o resultado da missão pela boca de Tito. Escreve de Macedônia, cidade de Filipos. Vamos ao texto. 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele começa a carta falando que é apóstolo de Cristo Jesus. Menciona Cristo, o Messias de Israel, e que é pela vontade de Deus. O seu apostolado não era uma usurpação, não era vontade própria, ele foi comissionado, chamado e comissionado por Deus. E o povo a quem ele foi comissionado é a igreja de Deus que está em Corinto. Foi Cristo que os salvou, o Espírito Santo os selou. Eles são a igreja de Deus, não é um povo alheio. Ele não está se intrometendo em negócios dos outros, ele está fazendo o trabalho do Senhor. E ele coloquei a todos os santos em toda a Acaia. Eles foram chamados, foi para ser santos. Paulo pode reivindicar a sua santidade. Então ele dá ênfase no seu chamado, na questão da pertença,
Tanto ele pertence a Deus como aquela igreja e ele chama atenção para a santidade. É muito claro, as palavras fazem muita diferença e ele é direto nas suas colocações. Vamos ao versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Bendito seja Deus, o Pai das misericórdias. Isso é uma oração comum na sinagoga. E ele diz, nos consola em toda a nossa tribulação. Ele estava atribulado, mas a igreja também havia sido confrontada. Esse tema da consolação consta em toda a Escritura. Isaías 41 diz, consolai o meu povo. Tribulação. O que ele quer dizer com isso? Qual a extensão dessa tribulação? A palavra grega utilizada é tlipsis, é mais ou menos assim, digamos, né? Ela tem um significado, isso que nós queremos chamar a atenção, de um peso esmagador. Um peso muito grande e esmagador sobre o apóstolo. Na antiguidade havia uma lei inglesa que propunha, né, que aqueles que iam ser executados, ela colocava-se um peso sobre o peito daqueles que obstinadamente não confirmavam seus crimes, não confessavam. E esse peso aqui no peito esmagava a pessoa até a morte, pressionava e ia esmagando a pessoa pouco a pouco. Muita tortura. Paulo está se sentindo assim. Não é pouca a dificuldade, pressões externas e pressões internas. Ele estava tendo lutas em Éfeso. Aquele episódio de Atos 19, ele sempre corria perigo. E havia as dificuldades internas, ele era responsável pela igreja. O bem-estar da igreja era o seu bem-estar, mas os problemas ele se sentia responsável também por eles. Então era um peso muito grande sobre o apóstolo. Alguns colocam que ele estaria até como que depressivo. O apóstolo Paulo, nesse estado de espírito ansioso, é algo que nos incomoda. Mas ele é um ser humano, a pressão era muito grande. No versículo 5, diz assim: Porque assim como transborda sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Os sofrimentos de Cristo. Como é isso, transbordar os sofrimentos de Cristo? Alguns mencionam que o sofrimento do Messias como um período de tribulação antes do fim. Em Romanos 8, versículos 22 e 23, fala sobre isso. Vamos ler. Paulo segue e ele cita isso. 22 e 23, Romanos 8. Diz assim: E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? O apóstolo Paulo está dizendo que se geme esperando a restauração de toda a criação, a restauração de todas as coisas. Então ele segue esse tipo de pensamento, está na Escritura. Nós também percebemos claramente que só a redenção de todas as coisas, a vinda do Senhor, né, para tirar o pecado da nossa presença, resolverá completamente as coisas. Outros, naquele tempo, enfatizavam a solidariedade corporativa da igreja. Como? O que é isso? Os judeus, em Abraão, escolhidos, nos seus ancestrais, no êxodo, redimidos. Havia essa experiência.
Paulo e seguidores de Jesus eram também participantes da cruz, da vida de Israel, da cruz de Cristo. E pelo Espírito Santo, que agora habitava na igreja, eles eram consolados. É baseado nisso a sua esperança, enquanto aguarda a redenção do nosso corpo de todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 6 e 7, voltando a 2 Coríntios. Vamos voltar, só um minuto. Diz assim, 6 e 7. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, olha aí. Sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Na tradição grega romana, a forma pela qual o sábio enfrentava o sofrimento enviado por Deus, servia de exemplo para os outros. E o apóstolo Paulo está apontando para isso. Eles eram coparticipantes. No versículo 11 ele diz, pela oração dos santos, a súplica dos santos o auxiliava. A igreja de Corinto era coparticipante de seu sofrimento e o auxiliava com suas orações. Ele era consolado e agora consolava eles. Eles também estavam atribulados, porque eles foram confrontados severamente por aquele que vos havia anunciado o evangelho. Paulo talvez espere consolar os coríntios nesta carta. 2 Coríntios 2,7, ele cita. E tem a questão da carta severa, né? 2 Coríntios 2,4 e 7 a 13. Tudo isso está em jogo. Versículos 8 a 11, diz assim. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na Ásia. Provavelmente citando aquele episódio de Atos 19. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até a própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos e sim em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Está aqui. Era comum na antiguidade discursos, cartas, costumavam ser breves, introduzir nos discursos, nas cartas, uma pequena introdução para explicar as circunstâncias que forçavam que aquele escrito fosse posto. Aqui nós vamos ver isso, no capítulo 1, do versículo 8 até o capítulo 2, versículo 13. Ele diz Ásia, uma província romana, hoje Turquia Ocidental, principal cidade da Ásia, Éfeso. Ele diz, houve uma grande dificuldade na Ásia. Éfeso, provavelmente aquele episódio ocorrido lá em Atos 16. Alguns estudiosos defendem que Paulo esteve aprisionado em Éfeso. Alguns colocam que ele foi aprisionado 2 vezes na cidade de Roma. Já outros colocam que a primeira prisão de Paulo, assim mais prolongada, foi na cidade de Éfeso, durante esse período. E precisa entender isso. Em versículos 9 a 10, ele diz sentença de morte por nós mesmos. Essa expressão é uma expressão figurada. Em 1 Coríntios capítulo 15, 32, ele frita feras. Vamos ler 1 Coríntios 15, 32? Só um pouquinho atrás. Diz assim, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Ele lutou foi com pessoas. Ele está usando uma figura.
Então, nos salmos, na escritura, é comum essa questão da libertação da morte, falar há um livramento da morte. Aí coloca como libertação. Salmo 30. Vamos ler Salmo 30. Salmo 30, versículo 3. Diz assim: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. A dificuldade era grande, era tal que é como se ele estivesse morrendo. Então o livramento corresponde à morte. Pronto. Paulo estava sempre correndo perigo de vida. Havia muitos momentos em que ele escapara da morte, por conta dos de fora, até dos judeus. Ele chamava às vezes falsos irmãos. Então isso aponta para uma libertação, aponta também para o poder da ressurreição, o livramento do martírio. Sentença de morte é uma resolução oficial, é como se ele estivesse sendo antecipada por Paulo, um termo médico. É como uma febre, de vez em quando ele fala sobre isso. Ele usa prolépticos, um termo médico. O que é? Há uma febre intermitente que vai se amildando. Pronto. A vida dele era uma vida de perigo. E os perigos iam ficando cada vez mais frequentes. Ele precisava do socorro do Senhor. Ele estava sempre, digamos assim, correndo perigo de morte. É algo que se repete em períodos cada vez mais curtos. Vamos fazer uma aplicação e aprender um pouco com o apóstolo nesses 11 versículos? Em primeiro lugar, é Deus de toda a consolação. Esse é o tema da epístola. Consolo, paracleto, aquele que vem ao lado para ajudar. Normalmente indica brandura, alívio. Você está passando uma situação difícil e alguém alivia, brandura. Mas não é tão simples assim. Aqui ele está mencionando é que Deus vem até ele em meio ao sofrimento para fortalecê-lo com coragem e ousadia. O sofrimento não era retirado. Muitas vezes havia escape, mas o sofrimento, a questão de estar sempre correndo perigo, estar sempre em mira, não era retirado. Porém, ele não estava sozinho. É como aqueles 3 moços no livro de Daniel, com a 4ª pessoa andando com eles no meio da fornalha. Pronto. É Deus vindo até ele em meio aos sofrimentos. Então, essa compreensão. Muitas vezes clamamos por livramento, é legítimo, mas é preciso entender que o sofrimento nos aprimora, nos aperfeiçoa, nos ensina a perseverança, a paciência. E muitas vezes ele não é retirado, mas Deus nos consola, estando conosco nos sofrimentos, nos dando coragem e ousadia. Essa compreensão. Só essa compreensão já é um grande alívio. Aleluia! A segunda aplicação. Evitar o espírito de autocomiseração. Quando estamos passando por dificuldades grandes, a tentação, a tendência humana de ficar dando uma de coitadinho. Aquele espírito de penúria. Isso não nos acrescenta nada, isso não nos ajuda. Pode ser até uma ponte para a ação do inimigo, nos colocando para baixo. Não, o apóstolo está sendo consolado, ele está sendo edificado. Ele nos ensina essa compreensão. Evitar o espírito de comiseração. Vamos ler Salmo 119. Salmo 119, versículos 71. Diz assim:
119, 7:1. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Tá aqui, muito claro. Então a primeira aplicação que Deus é o Deus de toda consolação. Mesmo que a dificuldade não seja retirada, às vezes acontece isso, mas nós não estamos sozinhos. Deus estará em meio ao sofrimento conosco, nos dando ousadia, coragem, nos aprimorando, fortalecendo, digamos assim, os nossos músculos espiritual. É a academia de Deus na nossa alma. Segundo, evitar o espírito de autocomiseração. O sofrimento tem um propósito. Nós somos consolados, somos edificados, aprendemos o decreto do Senhor e consolamos outros. É edificante. E em terceiro lugar, queremos colocar em pauta o poder da intercessão. A necessidade dos irmãos da igreja envolver-se, todos nós. Está alguém sofrendo? Ore, console, edifique, seja edificado. Transmita a experiência, receba a experiência, maturidade. Você é treinado em algumas coisas que são necessárias. Os seus irmãos estão assistindo. Você está aprendendo, está sendo consolado e está consolando. O tratamento, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus reflete no meio daqueles que convivem com você. E você convive com outros, baseado nessa maturidade, desse lugar em Deus que o Senhor lhe deu. Que o Senhor lhe deu, lhe colocou lá e está lhe edificando. Então, por isso, os seus irmãos também são edificados. Amém? No mundo antigo, se enfatizava a gratidão pelos benefícios de Deus. Nós queremos encerrar com isso. O versículo 11 diz o seguinte: enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Entender, ser grata a Deus, nós não estamos sozinhos na nossa dificuldade. O mundo inteiro é nobre a gratidão. Precisamos aprender isso com o apóstolo, apesar de ele estar pressionado daquela forma. Mas juntos, ele, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a igreja, todos em conjunto, venceram. Amém? Jesus venceu, nós vencemos. Vamos agradecer a Deus uma oração. Amém. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, pelo teu grande amor. Muito obrigada porque o Senhor assistiu o teu servo. E a igreja, mesmo confrontada, o Senhor assistiu e a sarou. Obrigada pelo teu Espírito Santo, pela consolação, pelo treinamento do Senhor, porque o Senhor nos aprimora e nos guarda de todo o mal. Somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor nos escolheu e nos abençoa a cada dia. Continua conosco e nos ensina e nos ajuda a compreender essas coisas. Que nos momentos difíceis venhamos, o Teu Espírito traga à memória esses ensinamentos e nos conforte e nos encha de ousadia e de temor do Senhor. No Teu nome. Amém. Até o próximo encontro.